Requiem para o Sonho, filme do ano 2000, do diretor, que é sobre drogas, Manolo. Como é uma marca já registrada do diretor, normalmente ele não é muito chegar nesse negócio de roteiro, então o filme não é sobre muita coisa. Tem uns drogados lá que se afundam nos seus problemas de drogados, uma tia que entra nas drogas por outro caminho, e eles vão surtando. O que o diretor gosta é de gente surtando, é o tesão dele. Vivência, né? Tanto Sim. que quando ele filmou O Lutador, eu me senti triste por causa da dor do diretor, porque não tinha tanta surtação assim. Ele transmite uma dor profunda porque não tinha cenas aleatórias de surtação que ele gosta. Exato. É tipo o Gary Oldman, que tem que gritar e não grita no Batman, e você fica vendo que ele tá desconfortável o tempo todo. É mais ou menos isso que ele passa. Eu me senti mal assistindo o Lutador por causa disso, que eu sentia o diretor sofrendo porque não tinha essas cenas que ele gosta. Mas, em compensação, o Requiem para o Sonho, ele tem todas as cenas que ele sonhou, de gente surtando. Metade do filme, eu contei quase metade do filme, eu contei no relógio, é sobre isso. Imagina assim, o final do 2001, que é o Kubrick surtando assim a moda louca, porque eu sou um gênio e eu posso. A partir da metade do filme, o diretor chega à conclusão que os espectadores já entenderam aonde a coisa tinha que chegar e que é a hora dele se divertir. Daí ele solta, ele tira o freio de mão e vamos que vamos com as cenas das pessoas se afundando na droga. Engraçado isso. Você falou, esse apontamento ele é muito legal, porque realmente é o desenvolvimento, né? Porque na verdade aquilo ali tá mostrando a queda humana. É a metade do filme das pessoas se afundando, mas elas precisaram chegar até ali. É um filme realmente sobre a decadência humana e é muito legal isso que você falou da tiazinha lá, que na verdade é a mãe dele, né? Dá um show, fecha parênteses. A parte mais aflitiva, e olha que o Jared Leto, ele é fantástico. Eu já ouvi muita gente falar que esse filme é moralista. Eu sou totalmente contra essa visão de que o filme é moralista por causa dela. Porque ela é uma pessoa que vai ao médico, pega os remédios entre muitas aspas, né? Que remédio deveria ser uma coisa segura, né? Pô, não sei que tipo de anfetamina, que tem vários tipos, né? Eu não entendo desse assunto. E ela tá sendo receitada por um médico. E ela toma remédio pra acordar, toma remédio pra dormir. Drogas não são só, assim, coisa que você compra num beco, né? Tem drogas que você compra em farmácia, com receita e tudo, que é tão ruim quanto. Há anfetaminas que você compra sem precisar de receita, e eu não vou cair em nome de marcas. Então é algo bem tangível de você conseguir em qualquer farmácia. Muita coisa. É mais fácil. Eu vou te dizer que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, efedrina é uma delas. É um tipo de anfetamina e você não precisa necessariamente de nenhum tipo de aval pra comprar. Você chega lá e compra. E é barato. Na verdade, no Breaking Bad, antes do Heisenberg começar a fazer as drogas dele, fazer os produtos químicos dele, que eles roubaram os tonéis e tal, eles viviam de comprar em farmácia os produtos. E eu acho essa discussão sobre drogas algo completamente realista também. Porque o que acontece, assim, conheço pessoas assim, é o quê? Tem aquela tiazinha da igreja, né, toda certinha com a família e tal, que fala mal daquele parente. Ele é um maconheiro, acabou a vida dele. Só que quando você abre o armário do banheiro da tiazinha, tem 1 milhão de remédios tarja preta, ela se automedica, pega remédio emprestado com as amigas. Remédio de revista, indicação de celebridade. Eu conheço gente assim, eu conheço muita gente assim. Todos nós conhecemos. E se você fala pra pessoa, olha, você está se drogando, tanto quanto ou mais do que uma pessoa que fuma maconha, aí a pessoa normalmente essa pessoa que tá com um monte de drogas, digo agora fármacos, né, drogas de farmácia, elas têm um grau de toxicidade absurdo. Você nunca vai saber o que seria a pessoa sem tomar aquilo. Eu conheço gente que toma remédio em níveis absurdos, que são drogas, na verdade, são entorpecentes. Só que a diferença é que você tá pagando imposto, você nunca vai parar a polícia ali, colocar um fuzil na tua cara, mandar você botar a mão na cabeça, mas você tá utilizando a droga da mesma forma, aquela droga vai ter um efeito da mesma forma, vai mexer com a sua memória, vai mexer com todo o seu organismo, da mesma forma que uma droga ilícita. E é interessante, o filme toca nisso de uma forma muito interessante, porque quebra o moralismo. Por isso que eu não considero um filme moralista, como muita gente fala, que o filme é moralista, que não sei o que, não é. Porque tá mostrando também o lado da farmácia, da legalidade. Quantas pessoas que pra emagrecer não acabam correndo atrás de uma receita de sibutramina? Vocês devem ter ouvido falar, isso é altamente comum. Sim. E sibutramina, meu Deus, as séries colaterais que a sibutramina tem, inclusive efeito rebote pós encerramento do ciclo de sibutramina, é absurdo. As pessoas a pessoa às vezes triplica, né, de peso. Sim, não, o efeito rebote em N âmbitos, sabe? É grotesco, inclusive depressão profunda pós sibutramina. Então, sobre essa parte, eu acho que fica um aspecto moralista, porque no final do filme o diretor acaba forçando um pouco a amizade, fica
Ele quer passar uma mensagem de impacto, quer passar forte, acaba forçando e fica essa impressão de que, ó, ele tá exagerando pra chocar, pra passar a mensagem que drogas são ruins e whatever. Não use drogas. Eu acho que ele tem sim essa questão que as pensar... drogas são ruins. Porque acho que entra um pouco nesse negócio, que falando da diferença do pessoal que droga compra na farmácia e tal, é questão do abuso, né? De você deixar a droga dominar a sua vida. A coisa que acontece com a tiazinha lá é a mesma coisa. Ela deixa a droga dominar a vida dela, ela abusa, ela vai fundo demais, e aquilo passa a virar a vida dela, é aquilo. Então, pode até ser que aconteça, mas do jeito de focar no filme fica um pouco, parece um pouco forçado. Olha, eu vou te falar que não é tão forçado assim não. Hoje em dia, no Brasil, o segundo tipo de medicamento mais utilizado, só perde para anticoncepcionais em geral, é o clonazepam, que é um calmante. E é mais fácil você conseguir comprar, por exemplo, do que comprar um antibiótico ou qualquer outro remédio, assim, vamos dizer. E, nossa, crianças usam. Até onde vai... Tá errado o uso do Rivotril? Não, não está errado. Tá errado o uso da maconha? Bom, vai da cabeça de cada um que usa, né? Mas o problema é o exagero. Para todas as coisas existe uma medida. Por exemplo, do veneno pro remédio é sempre dose, né? Então... Exatamente. A bebida em si, por exemplo, eles não falam da bebida. A bebida, ela é uma droga entorpecente também. Mas todo mundo bebe. Vai beber 30 litros de água por dia e você me fala se isso não vai te fazer mal. É basicamente isso. Mas eu acho que isso aí conecta com a coisa do diretor, porque justamente o que eles focam nos filmes dele é essa coisa de uma obsessão que acaba com a vida da pessoa, né? Que nesse caso é a droga, né? Ele tem muito essa coisa da obsessão, na verdade. Ele trabalha todo o filme. Com exceção do lutador, que é o filme que é a dor da vida dele, que os personagens são mais ou menos normais. Não, mas o personagem principal do lutador, ele é obcecado. Inclusive, o personagem do lutador, ele se ferrou com o coração por causa dos medicamentos que ele usava pra ganhar músculo. Exato. Isso é uma obsessão. A obsessão, o que é a obsessão, na verdade? É você danificar, você ir tanto atrás de um objetivo que você danifica. Você começa a atrapalhar a sua vida. Voltando pro Hacking, o filme é basicamente sobre quatro na verdade, né? Porque tem o personagem lá que o amigo do Jared Leto lá, que eu esqueci o nome, eu não lembro do nome. É o negão do Todo Mundo em Pânico. Então, os quatro, cada um tá querendo realizar um sonho, né? Na verdade, os dois estão querendo criar um negócio lucrativo com as drogas, a menina lá, que é a namorada do Lito lá, tá querendo criar uma grife, mas também tem problema com os pais e usa as drogas justamente pra calar esses problemas na cabeça dela, né? Porque ela não... Altamente solitária, né? Altamente solitária. E a velhinha lá, ela tá querendo aparecer na TV, porque não tem mais nada pra realizar na vida dela, né? Ela é viúva e não tem mais nada pra fazer, então ela quer aparecer na TV. Aquela cena que ele visita ela começa a chorar, falando que ela já não tem nem mais por que acordar de manhã. Pô, aquela cena lá... Aquela cena me parte o coração. Foi por aquela cena que a Ellen Burstyn concorreu ao Oscar. Não, ela o filme todo, ela dá um show. É muito inacreditável, cara. É uma coisa interessante de falar, porque o cara dirigiu 5 filmes e 3 deles concorreram ao Oscar. Não de melhor filme, mas de melhores atores, né? Melhor atriz e ator. Como ele conseguiu explorar bem, né, o personagem. Exatamente. A Ellen Burstyn fala que esse foi o melhor trabalho que ela fez. Sobre a Sarah, né, que é a personagem da Ellen. Essa eu sei o nome da personagem, mas não sei o nome fala o nome do diretor, a Sarah. Curiosamente, Goldfarb. também é um nome judeu. O interessante sobre ela é que, tirando a parte das drogas, que eu ainda assim eu achei um pouco forçado o ponto chega, o que é interessante sobre ela é a parte sobre como ela fica sozinha, como é triste a vida dela. Muito. É bem realista, na verdade, porque meio que isso acontece direto com as pessoas. E é muito engraçado até a relação com o rapaz, com o filho dela, porque ele tá super viciado. Essa parte do filme eu achei particularmente engraçada, não no sentido da risada, mas assim, engraçada e irônica. Não tem como dar risada nesse filme. Tu deu risada porque tu é uma pessoa horrível, Raquel. Vamos. Eu sou um ser humano deplorável, né? Você é desprezível, como diria o Patolino. Eu te repudio, pois é. Quando ele chega na casa dela e ele vê que ela tá rangendo os dentes, ela tá com bruxismo, não uma espécie de bruxismo, né? Acho que o bruxismo não ataca só de noite, mas ela tá rangendo os dentes por causa dos remédios estimulantes que ela tá tomando. E ele tem a preocupação de falar, caramba, não toma isso, porque isso vai te fazer mal. Tipo, como assim? Sabe? Ele falando isso, né? Se o Junk tá te dando conselho, é porque tu tá no fundo do poço. Exatamente. Não, cara, eu já presenciei isso. Eu já presenciei
um colega de faculdade que é usuário de drogas e cada um faz o que quer da sua vida, cada um usa o que quer. Já vi colegas usuários de drogas pesadas, cocaína, até heroína mesmo, terem horror a esse tipo de remédio receitado. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, porque tipo, também rola um preconceito deles, do ilegal pro legal, tanto do ilegal pro legal, quanto do legal para o ilegal. Porque rola muito mesmo. Se você falar, por exemplo, em Rivotril, que é de um usuário de drogas, cara, é um pulo pra trás e o olho arregala na hora. Caraca, não, isso é muito forte. Tipo, não, peraí, mas você tá usando cocaína. Cocaína, overdose e tal, não sei o que. Quando o Jack tá te dando conselho é porque tu tá no fundo do poço, sei lá, cara, mas assim, rola uma reciprocidade aí. Vou te dizer que eu senti muita revolta nessa parte do filme, do fato de ele não ter se imposto mais como filho, sabendo que ela estava lotada de anfetamina, com estresse no sistema nervoso central absurdo em função da superdose, e não ter feito nada além de avisá-la e sair. Muito triste. Essa é a parte triste, que ninguém faz nada. O filho dela vê... As vizinhas dela não viram que a mulher desapareceu? Na verdade, o filme é um filme sobre solidão, se você parar pra pensar. Sim, mas quando você fala de vício... A droga, todos os filmes dele são sobre solidão, né? Porque todo tipo de compulsão tenta assolar um vazio gigantesco que a pessoa tem em si. A pessoa afunda em si mesma, né? Exato. É uma imersão nesse vazio, sabe? Exatamente. Tanto que a coisa do filho não ligar é porque ele mesmo estava trancado no mundo dele. Exato. Ele mesmo era viciado. Refém de si, todos refém de si. Exatamente. Você vai dar a mão se você também tá no escuro? E olha que interessante, eu pelo menos achei bastante interessante nesse aspecto técnico do Aronofsky, que a impressão que ele passa nesse filme é que ele próprio, como diretor, está se desintoxicando, porque se vocês pararem para analisar, o filme é um dos mais experimentais dele. Ele usa câmera presa nos atores para criar aquela tensão, captar medo, paranoia, nojo de si mesmo, né? No caso da Sarah, do Tyrone e da Marion, que é os personagens que aparecem com essa câmera presa na frente do rosto. Tem aquelas câmeras olho de peixe que distorcem as bordas da imagem para representar a percepção isso é lindo. do personagem, pelas drogas. A coisa da pupila dilatar. Exatamente. A coisa da pupila dilatar me choca muito. Você vê o pó sendo puxado e aquilo tem um efeito imediato no corpo. Cara, aquilo é muito absurdo. É muito absurdo, sabe? Tipo, você ouvir a batida do coração. Nessa cena eu tive um momento, Raquel, eu achei engraçado essa cena porque foi um negócio meio Sailor Moon, assim, é um momento de transformação. Outra coisa, quando eu vi o filho da Sarah dando conselho pra ela, eu imaginei a cena, tipo, imagina um filme que é tão fundo em simbolismo e metalinguagem que o Rodrigo te diga, cara, esse filme vai um pouco longe demais. Aí tu percebe que Aí tu percebe que a coisa é séria mesmo. Não, realmente. Mas o filme vai muito longe. O filme quebra muitas fronteiras, cara. Então, porra, não à toa, é um filme que você não consegue ver, dependendo do dia. É um filme impossível de você assistir. Intragável. É intragável. Intragável é uma boa palavra, porque depende. Eu assisti o filme e fiquei com essa sensação, cara, esse cara é um puta diretor. Agora só falta ele fazer um filme de verdade. Porque a partir da metade do filme ele tem o momento Michael Bay dele. Tipo, ele desliga o filme e começa a experimentar pra si, né? Começa a experimentar. É que nem o Michael Bay tem o tesão dele explodindo coisas e fazendo. Mas eu digo que essa escolha de um negócio meio surtado a partir de um momento do filme é intencional, porque você vê que o filme inteiro ele converge para aquele momento em que mostra a queda de todos os personagens ao mesmo tempo e vai alternando de um para outro, e a trilha sonora do Clint Mansell deixando o negócio mais angustiante ainda e todo mundo se entregando e se destruindo e acabando com a vida deles. E eu não sei vocês, eu me senti empurrada, né? De pi pra Hacking, eu fui empurrada. Eu tropecei e eu caí no chão, assim, de pi pra Hacking. Então, as possibilidades, eu acho que ele deve ter ficado alucinado com as possibilidades novas. Eu senti que faltou um diretor executivo botar a mão no ombro dele e dizer, menos, cara, menos. Eu achei essa parte interessante, até porque no final do filme ele fecha de uma maneira muito legal, que é a ideia da posição fetal. Como se fosse assim, tipo, eu não quero mais abraçar essa vida, eu quero voltar. Eu quero voltar tudo que tinha antes, ou renascer de alguma forma, entendeu? Retornar
Porque é absurdo. É linda essa cena, é linda. Linda é chocante, mas por mais que vivam... Tanto é que o Tyrone lembra da época da mãe dele. Sim, ele lembra da mãe dele perfeitamente. Isso mesmo. É como se tudo convergisse novamente, agora falando da convergência, né, para um vazio geral, né? Um vazio, um vazio coletivo. Todo mundo tem aquele vazio que é muito similar em diversos pontos, né? E no final meio que tudo converge para isso. E vai reverberando. Parece que o filme todo ele vai reverberando. Cada personagem tá conectado ao outro. E esse sentimento de queda completa, tipo, eu não tenho mais pra onde cair. Ele vai se espalhando entre os personagens. Pelo menos essa impressão que me passa. Que o filme é sobre solidão no final, né? Tem uma editora chamada White Wolf que faz livro de RPG. Ela tem um RPG bem famoso chamado Vampiro a Máscara. Eles pegam uma lenda tipo vampiros e exploram todas as variantes e criam clãs assim dentro do vampiro. Daí tem tipo o vampiro estilo Drácula, tem o vampiro estilo Ghoul, assim, que é morto-vivo, enfim, eles falam várias variantes. A impressão que dá é que o diretor fez a mesma coisa, ele pegou o tema drogas e fez várias variantes. Como as pessoas podem se fuder com as drogas? Sim. E daí cada personagem é uma escola de fudeção diferente. Tem inclusive uns que são fudidos indiretamente, vulgo o amigo dele, né, que se fode. E outro que é literalmente, né, que é a menina. A Jennifer Connelly é literalmente, né? Ela... Droga, eu pesquei esse literal agora. Eu sou um ser humano horrível, cara. Que pariu. É o que eu tô dizendo há um ano já, ninguém me ouve. Continue sem mim. Caraca, que absurdo. Mas uma coisa que vale a pena mencionar, que é uma adaptação de um livro de 1978, chamado Hack and Fire Dream, também de uma novela. Se eu não me engano, o próprio escritor ajudou a escrever o roteiro. Antes de a gente entrar no Fonte da Vida, eu acho que tem que também tocar nos projetos com os quais o Aronofsky se envolveu antes de fazer o Fonte da Vida. Por exemplo, entre 2001 e 2002, ele estava cotado para dirigir uma adaptação do Batman 1, que é do Frank Miller. Ele até chegou a fazer um roteiro com o Frank Miller para dirigir esse filme. Só que aí a Warner não quis fazer essa adaptação. Que parece que eles iam fazer o Batman vs Super-Homem naquela época lá, que também afundou. Pô, o Batman de Darren Aronofsky seria genial, hein? Imagina só. Eu lembro que na época eu tava acompanhando as notícias e eu tava louco pra assistir esse filme. Eu tava torcendo muito pra dar certo, mas não deu. E uma coisa interessante é que ele tava pensando em escalar o Christian Bale pra fazer o Batman. Então, assim, eu ainda acho que o Christian Bale não é muito melhor que o Ben Affleck, né? Mas... Cara, qualquer um é muito melhor que o Ben Affleck fazendo super-herói. Ben Affleck só funciona em filme tipo Dogma mesmo. Dogma ele também. A minha teoria é que as pessoas confundem o Ben Affleck com o Ben Stiller. Elas falam Ben Affleck, eles pensam no Ben Stiller. Mas sabe que o Cisne Negro seria o mais perto que seria um filme de herói do Arnold. Né? Ah, por quê? Porque a estrutura é a mesma. A estrutura da jornada do herói mesmo? Sim. A estrutura da jornada do herói é parecida. Tem um personagem, Mané, que tem uma limitação, daí ela descobre que tem um poder dentro dela, por qualquer motivo, no caso do Cisne Negro, que ela sabe dançar que nem o Cisne Negro, não só o modo certinho, e que ela vai se perdendo no processo. Que a Warner deve ter achado um pouco demais, é porque provavelmente terminaria com o Batman espumando na caverna, comendo morcegos ou algo assim. Ah, mas eu ia gostar de ver. Caraca! Nossa, eu sou um ser humano. Que pariu, cara. Não, eu acho interessante o Cisne Negro, a ideia dos limiares da mentalidade, né? E tem essa coisa realmente, se você vai pensar... Eu não tinha pensado nisso até agora. Tem realmente essa ideia pelo menos dos arquétipos. Ela tem um mentor, embora esse mentor tenha um papel meio dúbio. E a todo momento você nunca sabe se esse mentor dela tá querendo alguma coisa, uma evolução mesmo, ou se ele tá jogando ela para uma decadência. Na verdade, o mentor, na ideia pelo menos de Campbell, ele tem esse duplo sentido. Porque o mentor, ele é a sua razão de ser o herói, vamos dizer assim. Ele vai jogar você para extremos. E isso significa que ele vai dificultar a sua vida de alguma forma. E ele é um mentor muito... É um professor nela, né? Na verdade, dança. É o diretor. Ele é um cara muito dúbio. Que é o Dumbledore, né? Que faz o papel do...
que faz a criança crescer, agora falando do papel do infante, né? Jogando pra essa jornada do herói. Sim. Não é a mãe, né? É a madrasta. É a madrasta que vai tirar essa criança de casa, que vai impulsionar ela no desconforto pra algum caminho que tem que ser trilhado. Então, talvez daí esse papel desse mentor mais dúbio, como você falou. Inclusive, a coisa do crescimento, Savana, também muito, muito voltado para a sexualidade, para o erotismo. O filme inteiro, ele trata disso. Tanto com ele quanto com a menina que tá com ela, mas você nunca sabe se é uma alucinação ou se tem essa coisa também dela, dessa elevação, desse crescimento ou dessa decadência, que fica muito dúbio. Isso fica muito dúbio o tempo todo. Se ela tá se elevando ou se ela tá decaindo. Exato. Tanto pela pressão da perfeição no sentido de crescimento pessoal e profissional, artístico, como pela ideia da sexualidade. O tempo todo ser jogado, parece, com a gente. É que ela tem a sexualidade reprimida, que é um dos pontos do personagem. Ela tem muita coisa reprimida, mas... Até na parte da coisa dela fica se machucando o tempo todo, né? Que mostra que é alguma coisa reprimida, que ela tá se autoflagelando. Esse autoflagelo dela parece que retrata muito essa ideia dela tá querendo liberar alguma coisa que ela não consegue de forma alguma. Então como é que ela vai liberar através da dor? E na verdade o autoflagelo é isso. Você tá tentando fazer uma catarse, você não consegue... Um catarse, e entendam, da forma mais ampla possível, qualquer expressão de qualquer sentimento humano. E ela não tá conseguindo fazer isso. Como é que ela faz isso? A partir do autoflagelo. Creio eu, né? Eu tenho uma pergunta sobre Cisne Negro. E eu acho que isso vai muito da interpretação, porque realmente não deixa claro. No final, existe a morte? Porque parece que existe a morte dela. Dramaticamente, ela morreu, Senna, mas biologicamente não seria o caso. Aquele ferimento que ela tem pra ela não é pra tanto assim. Ela pode se salvar. Considerando que o diretor não entende nada de medicina... Não saberemos. Tá muito doida disso, né, cara? Aquela cena de eletrochoque no Requiem for a Dream, eu tive um negócio lá. Ele deve ter assistido uns filmes dos anos 20 e pensou, é assim que se faz, beleza. Pô, mas até 1970 o eletrochoque era aplicado. A 1970 não, hoje ele é aplicado, mas não desse jeito. Não é uma coisa de terror, assim. Uma voltagem infinitamente mais baixa e é utilizado aparentemente, pelo que eu tinha lido, com certo êxito em casos de depressão. Não é questão de não existir eletrochoque. Existe, mas não é essa coisa de a metodologia terror, não é assim, dramática. Não é essa masmorra que a pessoa fica em pânico sendo eletrocutada. Não é assim que funciona. Mas é também aquela coisa. Claro. É a suspensão de descrença, de você saber que aquilo ali tem um peso dramático. Não ia ter graça, a cena não ia ter graça alguma, por mais que tenha sido bem dirigida e bem feita pela atriz, por todo mundo. E até a fotografia fantástica, não teria graça nenhuma se fosse um eletrochoque normal. Se você parar pra pensar. É uma licença poética mesmo. Pra tornar a mensagem mais forte mesmo. Sim, pra chocar, porque aquela cena é chocante. Então, mas é que eu não gosto dessa coisa de chocar por chocar. Não... Ele podia fazer melhor. Ele tem potencial pra fazer melhor. Assim, isso é uma questão muito pessoal, muito de opinião, mas eu acho que não chocou por chocar, não. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também que é o segundo filme dele, né? Então ele tava meio deslumbrado com as possibilidades. Então, assim. Eu tava falando dos projetos com os quais ele se envolveu entre o Requiem e o Fonte da Vida. Ele fez um roteiro de um filme que chama Submersos, que é um suspense que se passa na Segunda Guerra Mundial dentro de um submarino, que é meio mal assombrado. Chama Below em inglês? Isso, Below, exatamente. É um suspense psicológico, claustrofóbico. O que? O Darren fazendo um filme claustrofóbico, psicológico? Não. Sério? Nunca. Não, é porque toda a abordagem dele é psicológica demais, né? No caso desse filme foi só o roteiro dele. Ele ia dirigir, mas acabou desistindo pra fazer o resto. Inclusive, essa ideia da claustrofobia física é muito interessante, porque na verdade os filmes dele são claustrofóbicos no sentido não físico. A claustrofobia tá dentro do cérebro da pessoa, né? Na verdade, a claustrofobia, além das tomadas assim, de muito perto do ator para passar a sensação dele, é a própria trilha sonora de Clint Mansell cria uma angústia. A trilha sonora dele é angustiante. Aí em 2001 ele conheceu a Rachel Weisz, com quem ele se casou em 2005, e foi fazer o Fonte da Vida em 2006 com ele. Bem que eu vi aqui que entre 2000 e 2006 ele não tem filme, né? Então ele estava envolvido nesses projetos aí. Envolvido nesses projetos todos. Em pegar a Rachel Weisz, é um grande projeto a ser...
Ia ser realizado. Digo até que foi o melhor projeto dele, aliás. Que vacilo, cara. Só que eles se separaram em 2010. Com certeza ele não foi o melhor projeto dela, né? Aí a gente entra no Fonte da Vida, que é de 2006. Amor da vida do Rodrigo, né? Mas tudo bem. Eu realmente gosto demais desse filme, porque ele tem muito simbolismo e, assim, é uma direção mais contida, mas ao mesmo tempo tem aquele estilo dele, tem mais estilo dele ali naquele filme. A grande diferença desse filme dele pros outros é que nesse ele se dá o trabalho de explicar a surtação. Porque tem um motivo visual, assim. Ao contrário dos outros que as pessoas surtam pelo prazer de surtar, as cenas aparentemente aleatórias dos espanhóis e depois dele no espaço lá, que nos filmes anteriores dele seria apenas uma cena aleatória de surtação, agora tem uma explicação na história. Mais conciso. Eu gosto um pouco da ideia de você não ter tanta explicação assim, porque quando você não tem explicação, é como se tivessem te dando um livro, realmente. A obra tem que se explicar. Eu acho que é legal, fica uma coisa subentendida. Não acho que realmente não é uma coisa mastigada. No começo, inclusive, é meio confuso. É só com o tempo que você vai montando a relação entre as três histórias, né? Onde que elas se encaixam e tal. Pra você conseguir traçar algum tipo de entendimento, ou você parte do pressuposto que talvez ele não queira ser entendido. Raquel, pessoa terrível, tem dois tipos de não entendimento. Tem aqueles que não é explicado explicitamente, mas tu pode juntar as peças. Que é o caso de Fonte da Vida. E tem caso que foi feito a moda aleatória mesmo e os fãs que se virem, que nem Lost foi feito. Esse filme não é um filme de masturbação pessoal do diretor, que ele teve as ideias na cabeça dele e as pessoas que tentam entender a genialidade dele. Masturbação pessoal. Eu falo a mesma coisa. Não, realmente, porque masturbação que não é pessoal é meio difícil de entender. O cara pegava no céu pulando com a própria obra, né? Mas o Fonte da Vida é um filme que faz sentido. A masturbação impessoal seria muito estranho. O filme ele segue três linhas narrativas diferentes, né? Uma é a do conquistador espanhol, que é mandado pela rainha da Espanha para a América Central, né? Para descobrir onde que fica a árvore da vida, né? Que tem a fonte da vida eterna. A outra é a do cientista com a esposa dele, que a esposa dele está morrendo de câncer cerebral. Ele está tentando encontrar uma cura para o câncer. E a outra é dar a entender que é o mesmo cientista no futuro, dentro de uma bolha, preso com a árvore da vida, indo para o centro da galáxia, de uma das galáxias. O ator é aquele que faz o pianista, nebulosa né? de É o Wolverine. Tem uma teoria interessante desse filme. O espanhol lá, na verdade, ele não morre ali, ele consegue se libertar daquela planta. Como ele teve uma overdose da árvore da vida, ele acaba ficando imortal, capaz de se regenerar e perde as memórias com o tempo. E quando ele levantou da árvore, foi incorporado alguns pedaços da árvore, por isso que ele tem garras agora. Isso, exatamente. Caraca, que absurdo, cara. Faz um Uma coisa sobre a Fonte da Vida que eu achei necessária e que complica muito a narrativa, pelo menos ao meu ver, assim, não tô sozinho, eu li umas críticas, as pessoas também disseram isso, é o livro. Eu acho que aquele livro é completamente desnecessário, né? Não entendi o porquê daquele livro. Nenhum livro é desnecessário, faz tudo. Pra mim, eu acho o seguinte, eu acho que o livro, a parte do Conquistador, é a personagem da Rachel Weisz, criando uma metáfora para a busca do marido dela para a cura do câncer. Você tem que entender ali que a questão do espanhol não é uma coisa que realmente aconteceu na história, é uma história dentro da história. Tem duas coisas a ser ditas sobre isso. Três, olha. Primeiro que ele fez esse trecho só pra agradar a mulher, né? A história não é relevante pro filme do livro. E terceiro, o livro é muito ruim. As partes que aparece escrito ali é muito fraca aquela leitura. É sério isso, cara? Ela é uma péssima escritora. Mas ninguém disse que o livro é bom. O livro é dela, o livro tá lá. Ninguém disse que o livro ia fazer sucesso, ia ser bom. Mas não deixa de ser. As cenas que se passam no futuro, na verdade, não estão acontecendo também. Ela fala para ele assim, tanto é que o cara fica anunciando no futuro isso, falando para ele assim, termine, porque ela quis que ele terminasse a história. E as cenas que se passam no futuro é o médico terminando a história no livro. Pra mim foi isso que aconteceu. Que o sentido do livro era ter um momento Frozen, let it go.
E que a cena do espaço lá, na verdade, é o fim do livro. Tanto que ela fala que o livro começa na América Central e termina em Chibal. Aí que o negócio ia ser ruim mesmo, porque aquela cena do espaço, se você não tiver todo esse intermédio, ele não conecta nada com o resto do livro. Eu achei que o que ele terminou é aquela parte que o cara vai com a espada de fogo matar ele, aí não mata, e desiste e tal. Ele vai e se mistura com o meio da árvore. Isso que ele terminou. É que a parte do final tem duas teorias possíveis. Ou é o final do livro, então é a internalização dele aceitar a perda dela. Ou então ele descobriu a fonte da vida, na verdade mesmo, ele sobreviveu até o final dos tempos, sobrou só ele e a árvore. Como ele viveu bastante tempo, ele desenvolveu poderes psíquicos, por isso criou aquela bolha, e foi até o fim do universo. Essa é outra possibilidade. Eu acho que é importante ver que esse filme é um filme sobre morte. É sobre a morte e sobre como as pessoas lidam com a morte. A mulher dele, ela tava aceitando isso. E ele não, e ele tava obcecado lá em cima daquele negócio. O final dele na bolha lá, entrando no meio da estrela que tá morrendo lá, na nebulosa lá de Xibalba, é lá que ele tá finalmente conseguindo aceitar. E você vê quando ele tá chegando lá, a árvore tá morrendo. Lá que ele aceita que a árvore morreu, a morte gera vida nesse filme. A morte é um caminho pra imortalidade. Lá que ele entendeu isso, ele vai morrer também, ele morre, ele se sacrifica. Ali você vê que ele fica na mesma posição que o tal da figura mitológica dos maias lá, que ele fica virado pra baixo e sai um negócio dele que, sei lá, isso é meio viajante, mas é como assim, ele tá morrendo, através disso ele ganhou uma imortalidade lá junto com ela, que também morreu e ganhou uma imortalidade através da árvore, porque pra mim eu entendi que aquela árvore é ela, né, a mulher lá. Sim. É a representação dela. Tanto é que no final do filme ele planta a semente da árvore. Ele planta a semente da árvore no túmulo dela, em cima do túmulo dela. E aquela árvore que aparece no futuro, na verdade, é essa árvore que ele plantou no túmulo dela. Então, tanto é mais coerente, como é mais bonito, na verdade. Isso que é uma internalização, que é o processo de aceitação dele, do que realmente ele viveu até o final dos tempos e saiu voando com a árvore. Exato. O filme dá dicas de que, se você quiser seguir pela interpretação de que é realmente ele lá, de que aquilo realmente aconteceu, você pode porque também. Assim que a mulher dele morre, ele faz uma tatuagem no lugar da aliança. Que ele perdeu, que ele perdeu a aliança, né? E ele faz uma tatuagem na marquinha da aliança lá. E no futuro ele tem vários círculos tatuados no braço, que é como se fosse marcação do tempo, de quanto tempo ele tá viajando. Ele reflete inclusive a ideia de árvore, né? Que as árvores têm os anéis. Que tu conta a idade da árvore. Outra coisa importante é que, novamente, o Darwin, como a gente pode ver, ele não entende nada de medicina. É o terceiro filme que eu tô falando isso. Você tá muita mágoa disso, né, cara? Não, porque eu nunca vi alguém morrer de câncer ser tão bonito. Meu Deus, que coisa linda morrer de câncer. Né, cara, não é assim que funciona, não. Cara, que coisa eu acho que ele nunca passou por no hospital. Nossa, eu quero que meu... Ele nunca passou que minha família toda morra de câncer desse jeito. É muito bonito. Meu Deus. Caraca, você não sabe o que você tá falando, cara. Não fala isso. Não, mas é tão bonito, mas tão bonito, que pra mim a Rachel Weisz em nenhum outro filme ela ficou tão bonita como nesse filme. Pois é. Concordo. E ela tá muito bonita nesse filme, em todas as sequências que ela tá. Eu não sei por que o Walter White fica tossindo, porque câncer é uma coisa bonita. Pois é. Você só não sente o frio ali, calor e tá beleza, né? Na verdade, meio que tipo um superpoder, né? Tu fica imune a algumas coisas. Exatamente. Outra coisa bacana desse filme é como o filme todo tem a fotografia e a iluminação da cor da nebulosa, amarelado, laranjado, isso é muito bonito. Negócio interessante que eu vi, ele não usou nenhum CGI, nada disso pra fazer esse filme. Aquilo tudo é efeito prático, aquela nebulosa lá. Porque ele tinha medo do efeito ficar datado depois de um tempo. E eu assisti esse filme, pra vocês terem uma noção, assisti esse filme em Blu-ray e tá perfeito ainda. Não dá pra falar que, nossa, ficou estranho. Tá muito bom. Um comentário que eu achei interessante, que o paralelo que tem das histórias, né, que na história da Espanha lá, o que eu entendi ali, que é meio que como se fosse assim, o inquisidor que vai tomando conta das várias partes da Espanha, ele é como se ele fosse um câncer, né, ele é um câncer que tá corroendo ele, a Espanha. Sim. A Espanha que meio que se mistura com a figura da rainha Isabel lá. Aí, ou seja, enquanto o cara tá preocupado tanto em combater o câncer, eu vou lá, eu vou matar o inquisidor e tal, igual o outro. Não, mas você não vai fazer isso, você vai buscar a árvore que tem imortalidade. A mesma coisa ele no presente, entre aspas.
que ele tá, o macaquinho lá, ele faz um composto da árvore no macaquinho e tal, o macaco fica praticamente imortal, reverte a velhice dele e tudo, mas e todo mundo comemorando, nossa, pô, que legal, ele não tá nem aí, ele só quer saber do câncer, mas ele não quer saber da, vamos dizer, da imortalidade que ele consegue ali no macaquinho, que no final das contas era o que teria curado a mulher dele se ele tivesse preocupado, que depois que ela morre, ele descobre que aquele negócio curava o câncer dela, né, se não me engano. Na verdade, nesse caso, não tinha muito que ele pudesse fazer. Nesse momento, o diretor foi elegante. Ele podia ter feito todo aquele drama, foi minha culpa, eu devia ter me focado em tal coisa e todo esse merderê todo, mas o diretor foi mais elegante nessa parte. A morte é uma coisa que está além do nosso controle. Mesmo que ele tivesse descoberto, não faria diferença. Outras curiosidades, como eu disse, todas as trilhas, como sempre, Clint Mansell novamente, né? E outra coisa que eu não consegui entender o porquê, sinceramente. Até que isso vai de encontro ao que eu vou falar. O filme foi vaiado no Festival de Veneza. A galera detestou, assim, massa, né? Falei, pô, por quê? O filme é ótimo. Então eu penso o seguinte, o filme é muito espiritualista, tem várias referências. Só o lance da árvore ligado à espiritualidade, a gente tem em diversas religiões, mitologias e tal, né? Então eu penso assim, será que alguém que não compreenda, ou sei lá, alguém que seja ateu ou algo do tipo, não tem esse lance espiritual, não tem esse conhecimento, veja o filme e pense tipo, pô, que merda de filme. E alguém que tenha conhecimento espiritual, que seja mais espiritualizado, veja o filme e fala, poxa, esse filme é belíssimo. Eu não acho que é isso, até porque normalmente os ateus, os simples próximos, tem problema com as religiões dominantes. Tipo, os maias é meio café com leite. Não, mas eu não sou nada espiritual, eu vou dizer que eu sou ateu, eu achei lindo o filme, eu gostei. Eu também, achei bonita a ideia da coisa. Porque essa coisa da imortalidade, da transcendência, tudo, por mais que você não vai, digamos, não acredite em vida após a morte, mas, pô, essa ideia de você aceitar a vida, a morte, que a vida continua através, por exemplo, de uma árvore, de aquela historinha que a mulher contou lá do guia que falou que ele plantou a árvore e tal. É legal, eu até pensei, talvez ele pudesse explorar no filme, por exemplo, viajando aqui, que ele, sei lá, se a mulher morre, ele doa os órgãos dela, aí a vida dela continua nas pessoas que estão usando os órgãos. Por exemplo, para fazer um paralelo com a história da árvore lá, entendeu? Ou seja, dá pra você entender o que ele tá passando ali. Não precisa ser, eu acho, religioso, espiritual. Até porque ele usa conceitos de várias religiões no filme. Ele não pega só uma religião e fica martelando aquele conceito daquela religião específica. Né? Ficou mais tranquilo, assim, né? Mais sutil. Eu acho que só se a gente pegar esse lance da árvore que tem no filme, né? Da fonte da vida, que tem a árvore que é a fonte da vida e tal, a gente pode falar sobre a árvore ligada à vida, ligada à existência dos maiores. Assim, tem muita coisa sobre isso. Tem a Yggdrasil na mitologia nórdica, né? Que é a árvore que sustenta, que é o eixo do mundo, sustenta o mundo. A árvore da vida na Cabala, com as Sephirotes, que chama, né? Que você tá lá em cima. Tem eu não sei a pronúncia, a árvore de Bodhi, lá onde Buda meditou até alcançar a iluminação. Ah, sei, árvore, sei. Então tem muita referência aí, árvore ligada à existência, espiritualidade. No próprio filme ele fala também da árvore da vida do Jardim do Éden, né? Que é uma das... Que é defendida por um querubim portando uma espada de chamas, que é o que o sacerdote está fazendo lá. Que na mitologia nórdica que as valquírias defendem a árvore da vida com espadas flamejantes também. Então, assim, ele pegou temas que são comuns em várias mitologias, em várias religiões. Então ele não está trabalhando só com um tema específico. Só com uma religião específica. Eu realmente não. Eu até dei uma olhada na internet, eu não sei por que foi vaiado o filme. Tipo, não tem nada de. Não é horrível. Eu já vi coisas piores e não é ofensivo. Em termos de religião, eu já vi coisas bem piores. E a maneira como ele liga as histórias é muito elegante, assim, ele cria várias rimas visuais, assim, o cara olha pra clarabóia lá, tem umas neves lá que parece que forma nebulosa. Tem a aliança que a rainha entrega pro conquistador e é a mesma aliança que o cara perde no presente, sabe? E no futuro, no lugar da aliança, a tatuagem da aliança lá. Então, assim, ele vai criando vários pontos de conexão entre as histórias que fica elegante a forma como ele faz isso. É elegante. O filme não tem muito propósito, assim, não tem muito desenvolvimento, mas na simbologia que ele faz é bastante elegante. Aliás, como quase todos os filmes dele, né?